E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos analisar o fundo imobiliário Hectare, o HCTR11. O início desse fundo foi em 19 de setembro de 2018. Ele possui um patrimônio líquido de 2,7 bilhões, né, e possui atualmente cerca de 208.140 cotistas. Esse fundo imobiliário ele investe preponderantemente em certificado de recebíveis imobiliários. O Hectare ele possui 76,3% alocado em CRI, 22,4% alocado em fundo imobiliário, e ele possui 1,3% em caixa. Desses CRIs, 56,2% são CRIs de classe sênior, 29,4% subordinado, 11,2% único e 3,2% mezanino. Os CRIs sênior, eles são os mais seguros. Os CRIs subordinados é os menos seguros, porém, normalmente os CRIs da classe subordinada possuem uma rentabilidade maior. Né? Também com relação ao indexador, né, a maior parte, 91%, ele está atrelado ao IPCA mais 10,3%, 6,4% atrelado ao CDI mais 4,7% e 2,7% do CRI está atrelado ao IGPM mais 13,2%. Aqui a carteira do CRI é uma carteira de CRIs pulverizados, tem diversos aqui, também tem CRIs corporativos e também ele possui uma parte da sua carteira alocada em outros fundos imobiliários. No total ele possui 72 CRIs pulverizados, 11 CRIs corporativos, 7 fundos imobiliários e ele possui 1,3% em caixa. Quanto mais ativos ele investe, mais seguro ele é, pelo fato de, se tiver alguma inadimplência em algum desses CRIs ou tiver algum problema, ele não vai interferir tanto na cotação e no rendimento que esse CRI distribui. Com relação aqui à concentração, a porcentagem do patrimônio, o que ele possui mais é 10,36%, que é o CRI corporativo aqui, ROP, 10,36% do patrimônio do fundo imobiliário está alocado nesse CRI. O ideal é que a concentração seja menor do que 25%, e nesse caso aqui está tranquilo. Então, agora iremos estudar o valor patrimonial por cota do fundo imobiliário HCTR11. Em março de 2019, o valor patrimonial por cota era 108,53. E o último, agora de novembro de 2022, 121,43. Ele possuiu nesse período aí 12 emissões, certo? E o que a gente verifica aqui, que o valor patrimonial por cota, ele aumentou no decorrer dos anos, desse período. E isso é interessante, porque além de você ter o rendimento do fundo imobiliário, o valor patrimonial por cota também aumentou. Então, com relação à cotação do HCTR11, na data que foi feito esse vídeo, ele estava cotado a 99,29. O valor patrimonial por cota é 121,43. Então, o preço, que seria a cotação, pelo valor patrimonial por cota, está 0,82. Isso significa que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial por cota. Então, ele possui um deságio. Agora, iremos estudar os proventos do HCTR11. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 16,17, o que equivale a 16,29% nesse período. O último provento foi de R$ 1,10, que equivale à cotação atual a um dividend yield de 1,11% ao mês. Ao analisar os rendimentos distribuídos pelo HCTR11, averiguamos que ele está distribuindo há alguns meses aqui o valor de R$ 1,10, desde setembro de 2019. Outra coisa que é interessante você acompanhar é a Datacom, a data que você tem que estar posicionado no papel para ter direito aos proventos, a esse rendimento. Analisando aqui, a gente verifica que seria o quinto dia útil, dia 6/1 de 2023, 7/12. Então, nessa data aqui, você tem que estar com o papel, deve estar comprado para ter direito ao rendimento. Um outro detalhe que a gente tem que averiguar, para ver se a distribuição do rendimento ele é viável ou se ele está distribuindo mais do que ele está tendo de resultado, você vai verificar aqui no DRE. Vamos pegar aqui o mês de junho de 2022 como exemplo. O resultado dele foi 31 milhões e ele distribuiu 33 milhões. Distribuiu 1,50 por cota. Então, ele distribuiu mais do que ele teve de resultado. No mês de julho, o resultado dele foi 28 milhões e ele distribuiu 27. Tá ok, ele distribuiu menos do que ele teve de resultado. E teve uma reserva de lucro nesse valor de 576 mil. Tá? A gente verificar agora de novembro de 2022, ele teve o resultado de 20 milhões, distribuiu 24, distribuiu R$1,10 por cota. Porém, ele utilizou da reserva de lucro 4.272.000. O que acontece? Também aqui no mês de setembro, se analisar setembro, ele utilizou 7 milhões e meio da reserva de lucro. O que eu não consegui localizar aqui no relatório é saber qual que é o valor total que ele possui de reserva de lucro, para ver se ele vai conseguir, por um determinado período, distribuir esse valor de 1,10 ou se nos próximos meses ele vai começar a distribuir um valor menor por cota.
Então esse é um detalhe que a gente tem que acompanhar os relatórios para verificar se é viável ou não a distribuição desse rendimento, né, nos próximos meses. Então, pessoal, para verificarmos se o HCTR11 vale a pena, teremos que averiguar, né, a composição da sua carteira, né, quantos CRIs ele está alocado, fundo imobiliário, se é uma quantidade interessante, né. No caso aqui é mais que 20, então ele está bem pulverizado na sua distribuição, né, demonstrando uma certa segurança quanto a isso. Também teremos que verificar se o valor patrimonial por cota aumentou, né, no período, e no caso do HCTR11 ele aumentou. Também é interessante ver se o preço dele está justo, né, se está menor que o valor patrimonial por cota, e no caso ele está sendo negociado com deságio, né, um deságio até bem interessante, né, está sendo negociado a 0,82% do valor patrimonial por cota. Também teremos que verificar a questão da distribuição dos rendimentos, comparando com outros FIIs de papel, né, que investem em CRI, né, para ver se ele distribui uma porcentagem anual ali nos últimos 12 meses igual ou maior aos outros, e no caso do HCTR11 ele distribui um percentual bem interessante, né. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que não se trata de recomendação, se trata apenas de uma análise desse fundo imobiliário com o objetivo de ensinar vocês a averiguar a situação do fundo imobiliário para que você possa tomar possa ter uma boa opção de investimento, certo? Bons investimentos para todos e um ótimo 2023.